quando você fala geração 80 ou qualquer dicionário aqui falando de arte brasileira, você se remete, obviamente, ao evento da exposição, os artistas que faziam parte, etc, etc. Mas é em termo micro, né? Você não pensa em termo macro, em termos de Brasil. Então, eu entendo que essa exposição ela vai desvelar várias gerações 80. Ela vai desvelar e vai reescrever uma história da arte mais inclusiva, mais diversa e mais plural. É mais fácil falar da Rosângela, professora de artes e nessa cena cultural de museus, do que artista. Mas para eu poder ter chegado na universidade, que sou ligada à Universidade Federal do Pará e faço pesquisa sobre artes visuais, se eu não fosse a artista, a pintora que surgiu, né, na década de 80, eu gosto muito da pintura, da mancha, da cor, da potencialidade do que a pintura nos provoca pelas relações colorísticas, como diz a Faiga, enfim, possibilidades expressivas. Então, se eu não fosse a Rosângela pintora, eu não seria as demais Rosângelas personificadas em trabalhos públicos que se abriram por causa da pintura. Eu acho que eu estou num local muito político e importante para a geopolítica internacional, que é Belém, Amazônia, Brasil, né? E aí, nesse sentido, sempre foi um debate muito interno nosso, o que é uma visualidade amazônica, né? O que nos constrói ou o que nos representa, quais são as características, né? Então, aí vem aqueles estereótipos, né? Ou a representação voltada aos povos originais, ou as representações arqueológicas da Izuna, Marajoara, Tapajônica, enfim, ou paisagens, então, se a gente for pensar de gêneros, etc. Né? Mas, na realidade, eu acho que o que me motiva muito é essa questão do interior dessas práticas socioculturais do indivíduo, da pessoa, dentro de um contexto familiar e de um microcontexto de sociedade amazônica urbana. E daí são problemas que, de certa forma, eles são problemas que atravessam o Sudeste, o Sul, que são problemas que eu trago no meu trabalho de alguma forma, que é uma posição da mulher dentro do contexto da arte, né? Que é uma questão de gênero, de alguma forma. Até a obra que está participando, que o nome é Censuradores, que ela foi feita em 1988, que é uma figura de um travesti de costa com leque na mão, que é uma pintura pastel sobre papel, Scholler. Esse trabalho, por exemplo, ele ficou muito tempo guardado na Mapoteca minha, e ele só foi exposto em 2019, a convite de um curador, que foi Orlando Anina, para uma exposição feita pelo Arte Pará, chamada Malhas Afetivas, as Amazonas no Pará, porque trazia já um tema de alguma forma que não era tão latente e tão presente para mim no momento, que é a questão da própria mulher na sociedade e sua escolha de identidade, de gênero, ou escolha dos seus pares, né? E que, de certa forma, ficou muito guardado esse período todo, e que, de alguma forma, com a abertura, ou seja, alguns artistas, né, agora mais de 10 anos, né, que começa esses lugares de fala eles serem mais briga, mais potentes, né, que é o afrodescendentes, que é a questão dos povos originais, não é falando pelo outro, é o outro se representando, se identificando. Então, isso já estava presente na década de 80 e nessa obra que vai participar da exposição, por isso até que o título que eu dei em 2019 foi Censura. Vendo depois o trabalho e o período do contexto, eu tinha feito uma autocensura, né? Porque o que aquilo me representava enquanto coisas interiores que até eu não tinha noção do que eu poderia vir a ser uma pessoa dentro da sociedade. Então, uma mulher negra, amazônida, preta, que eu sou preta, me considero, e que tenho há mais de 30 anos uma relação afetiva. Então, são coisas que foram sendo sustentadas ou ditas de forma clara, porque a gente vivia numa sociedade muito velada, né? No sentido de papéis sociais muito presentes. Então, são questões que eu entendo que eu falo de um tema que é universal, mas que é local ao mesmo tempo.
De certa forma, eu não sinto nostalgia, porque a nostalgia leva à saudade, né? Uma coisa que eu não tenho mais, né? Dá essa sensação. Mas eu acho que quando eu olho para o passado, pensando em forma de memória individual e coletiva, eu vejo esse passado muito presente agora. Por exemplo, o movimento da geração 80, do rompimento do suporte, a ruptura do suporte, dessas formas expressivas do desenho, da pintura, a forma do artista se colocar, são aberturas que foram presentificadas depois. E como a gente está falando há 10 anos atrás e agora no Brasil, né, mais recente, a gente está muito nesse artista cada vez mais na primeira pessoa, porque não dá para você considerar um artista no plural, no sentido da o outro falando de ti. Então é você mesmo falando de si, mas que esse si faz parte de um todo, de um contexto, né, maior.